Boa tarde, amadas irmãs do ciclo de oração, não é? Liderado pela irmã Eunice, da campanha Mãe de Joelhos e Filhos de Pé, da Igreja de Deus do Brasil, na cidade ocidental, né? Administrada pelo pastor Luiz. Um grande abraço a todos vocês. Fui convidada pela irmã Eunice para trazer uma palavra nesta tarde para todas as mães que estão intercedendo pelos seus filhos. Aproveito também a oportunidade para mandar um grande abraço aos amigos e irmãos que sempre às quintas-feiras recebem uma mensagem, enviada por mim, porque nesta questão de pandemia não estamos nos reunindo pessoalmente, então via Zap mando, pelo YouTube, mensagem para todas as irmãs e amigos que fazem parte do rol do meu relacionamento, dos meus contatos. Peço às amadas amigas e irmãs que ainda não estão inscritas no meu canal que possa se inscrever, que possa acionar o sininho das notificações e também mandar o seu like. A minha mensagem para vocês, é a mensagem de Deus, e a mensagem de vocês para mim é o seu like. Então, é sempre bom sabermos como as irmãs, estão recebendo o que o Espírito Santo nos usa para transmitir. Esses princípios que quero falar hoje são 5 princípios bíblicos para ser aplicado na vida. Eles podem ser aplicados tanto para o autoconhecimento, como também para o ensinamento de seus filhos. Sei que entre os amados irmãos e amigos que me ouvem, alguns não têm filhos, pois aplique esses princípios para si mesmo. Ninguém pode ensinar se não souber, E também não pode dar exemplo se não aplicar a si mesmo, porque senão seriam palavras vazias. O que faz realmente algo ter efeito é que funciona na nossa vida e sabemos e testemunhamos que vai funcionar também na vida daqueles que amamos, que está também ao nosso lado. Nós sabemos, amados irmãos e amigos, amadas mães, que certamente a Bíblia é toda ela, de Gênesis a Apocalipse, fonte de ensino, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para dar resposta, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, a palavra de Deus é um livro que só nos instrui e nos dirige para o bem. Mas ela é muito ampla. Nós queremos nos ater agora em 5 princípios que estão em 5 provérbios. Os provérbios que vamos levantar os princípios são Provérbios 22, versículo 29, Provérbios 22, versículo 1, Provérbios 15, versículo 22, Provérbios 13, versículo 18, Provérbios 11, versículo 24. Peço que as irmãs possam, depois com calma, ouvindo novamente essa mensagem, anotar os versículos, memorizá-los e também presentear seus filhos e filhas. Amém? Então veja, vamos iniciar com o primeiro princípio, que é habilidade e competência. Amém? Em Provérbios 22, versículo 29, amadas irmãs, Provérbios 22 e versículo 29 é dito: você está vendo alguém que é habilidoso, competente naquilo que faz? Ele será colocado diante de reis. Aleluias! E não estará a serviço da plebe. Amados irmãos e amigos, mães, plebe é a classe mais baixa do povo, da sociedade. Se a pessoa tem habilidade e competência, ela será requisitada por aqueles que têm um nível de exigência maior e também poderá remunerar bem melhor, não é mesmo?
Então veja, nós vemos que os jovens têm muitos sonhos e ambições, e por isso muitas vezes se colocam em risco por ambicionar o que no momento não podem. Mas ao ser ensinado a ser uma pessoa habilidosa e competente no que faz, alcançará seus sonhos, porque se destacará e será honrado e procurado para realizar o que sabe fazer. Ele não terá necessidade de viver com carência e viverá em abundância devido sua habilidade, competência e capacidade aprimorada. Mãe, ore para que seu filho descubra qual é o seu dom e tenha a disposição de aperfeiçoá-lo. Amém? Segundo princípio que devemos aplicar à nossa vida e aos nossos filhos: nome honrado e estima. Em Provérbios 22, versículo 1 diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Aleluias! Em todo tempo, ser uma pessoa com um bom nome, ser uma pessoa que honra seus compromissos, que paga o que deve, que anda em retidão, será, uma pessoa confiável e também uma pessoa a qual mesmo, que um caluniador se levante contra ela, ele não terá como confirmar as suas calúnias, não é? Porque a pessoa tem um nome honrado e tem bom testemunho, Então veja, aleluias, também é muito importante ser estimado. A estima, não é? Ela atrai a simpatia e a simpatia abre portas. Aleluias? Então veja, glória a Deus, aleluias. Esta comparação do ouro e prata é mostrando o valor do bom nome e da estima, Uma posição superior à pessoa que tem bom nome e é estimada está do que uma pessoa simplesmente rica e sem respeito e sem estima por ninguém, não é mesmo? O nome pessoal é uma invocação. Por isso, o bom nome é referência de uma boa e abençoada invocação, de um bom chamado. Porque sempre que chamamos o nome, olha, você conhece a irmã Eunice do ciclo de oração? Mulher honrada, mulher lutadora, não é? Amém? Então é uma invocação ao nome dela. Muito diferente, às vezes a gente vê nomes que estão aí na mídia, misericórdia. São invocações negativas que certamente estão atraindo sobre eles maldição. Então, as crianças, os jovens, os filhos precisam saber desde cedo o valor do seu nome, para que eles, quando forem invocados pelo nome, tenha junto com essa invocação uma bênção. Amém? Então, mãe, você ore pelo caráter do seu filho e da sua filha, para que eles tenham zelo do nome pelo qual eles são invocados. Amém? Terceiro princípio: conselhos. Provérbios 15, versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Sem conselhos, os projetos fracassarão. O jovem, principalmente, por não ter experiência de vida, tem que ser aconselhado para poder decidir sobre o melhor caminho a tomar. Ou parar de caminhar por um caminho mau que o levará à morte. Conselho é muito importante. Então, mãe, você ore que Deus incline o coração de seu filho e de sua filha para que ele possa, ser bom, correto e justo. Em Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz algo precioso. Bem-aventurado, que quer dizer feliz, O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É muito importante não seguir conselho de ímpios, de pecador, porque é um conselho de quem não tem temor de Deus, não é? E é um conselho que leva à derrota. Hoje tem muitas gangues, não é? Multidões de pessoas que vivem na baderna, na bagunça, né? Fazendo estragos, né? E pensam, por falta de esclarecimento, de uma luz interior, que estão arrasando, que estão fazendo o máximo, não é? Mas, na verdade, eles são zombadores, né? E menosprezam os prudentes, e eles se darão muito mal. Deus nos livre de um filho nosso se juntar com pessoas tão malignas, não é mesmo? Então, podemos dizer que bendito é o jovem que anda segundo o conselho de pessoas prudentes, pessoas que temem a Deus, porque receberão conselhos sábios para o seu desenvolvimento. Os bons conselhos equilibram o coração, a mente e as atitudes. Escolher bons conselhos é buscar aqueles que estão buscando o conselho maior, que é o conselho de Deus. Ninguém ama mais o filho do que a própria mãe. E o jovem prudente deve ouvi-la. Também o jovem deve evitar tomar decisões. O jovem e todos nós. Devemos evitar de tomar decisões quando estivermos nervosos, com raiva ou por vingança, pois a precipitação não é boa conselheira. O bom conselho ajuda a equilibrar a vida, ajustar a vida se ela estiver sem um norte, sem uma direção. Para isso servem os conselhos. Ouvir conselhos da mãe, ser sensível a esses conselhos e também estudar bem o projeto de vida escolhido é muito importante, porque um projeto de vida será aplicado nele, não é? Um esforço. Sendo um projeto bom, terá um retorno satisfatório, mas tem que ter início, né? Tem que ter perseverança e que tem que ter conclusão. Tudo na vida tem que ter início, meio e fim, para que realmente possamos ver os frutos desse esforço. Amém? Quarto princípio, receber repreensão. Quem gosta de ser repreendido? Ninguém, não é mesmo? Mas a palavra de Deus nos diz que às vezes estamos necessitando e precisamos receber. Amém? Aleluias. Provérbios 13, versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão é honrado. Oh, glórias! A repreensão dada por alguém que ama e que quer o seu bem, né? Tem autoridade sobre você como uma mãe, é uma bênção. O filho que não quer ouvir conselhos, não quer aprender, não quer ser instruído, não quer saber, acontece, não é mesmo? Tem que ser avisado, que está escrito na Bíblia, em Provérbios 13, versículo 18, que pobreza e vergonha vêm sobre aqueles que rejeitam instrução. Mas os que aceitam a repreensão, esse será honrado. O jovem, muitas vezes, errado, é preciso ser repreendido. Mãe, não fique com receio, antes seja você a repreendê-lo. Ser repreendido é difícil, nós sabemos disso, mas melhor uma mãe repreender do que um estranho, porque a mãe tem misericórdia. O estranho não tem misericórdia, expõe e ridiculariza.
Então, o jovem deve saber disso dentro de casa, que ele deve aprender em casa. Amém? Aceitar a repreensão é saúde para o filho, para a família, para os negócios. A repreensão é para ajudar a clarear o desvio do caminho. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, é dito: e na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, ser alegria, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos exercitados nela, ou seja, aos que se deixa ser disciplinado. Está errado, aceita, dói menos. Aleluia! Na hora da disciplina, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas depois que se ajusta o comportamento, será motivo de louvor. Aleluia! Entendendo que isso é um instrumento de Deus, haverá melhora na vida. Aí será olhado a disciplina como uma bênção. Mas você tem que criar o seu filho num ambiente de respeito, comunicar ao seu filho o que é necessário, né? Ele precisa saber de algumas coisas e é necessário uma conversa, né? E também orar a Deus pedindo que seu filho possa abrir os olhos e compreender e ver que tem que ser visto e que Deus derrame luz sobre o seu entendimento. Muitas vezes nossos olhos estão fechados, seja por dureza de coração, seja por inexperiência. E nós temos que ver o que precisa ser visto, não é mesmo? Mãe, ore para o seu filho ser humilde e saber que se ele está sendo repreendido, é porque errou o caminho e precisa retomar ao caminho certo. Aleluias? Também, mãe, não fique preocupada por repreender seu filho ou sua filha, porque você deve se preocupar em deixá-lo pela própria sorte e amanhã não ter como adverti-lo, não ter como mais avisá-lo. E aí, ter que sofrer juntamente com ele pela má escolha, né, que fez da vida e pelas más companhias e pelos maus conselhos de pessoas que não tinham estrutura e estavam instruindo a eles, não é? Então, ore nesse sentido. Então, peça a Deus, né, que o seu filho tenha sensibilidade para se julgar a si mesmo, porque cada um de nós temos que julgar a nós mesmos, não é? E aí ele vai ter uma consciência e ele vai ver que ele precisa, não é, de orientação. Quinto princípio, generosidade e justiça. Em Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz: há quem dê generosamente e venha aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem em pobreza. Amados, essa questão de dar é muito importante, viu? A palavra de Deus diz que quando você ouvir o pobre clamando, se você não tiver misericórdia do clamor dele, quando você clamar, Deus não vai te ouvir. O dar é muito importante. Aleluias? Então, o seu filho deve ser criado para ser justo, correto e com critério, para o bem pessoal e para o reino de Deus. Deus conta com seu filho, com sua filha, para cumprir um propósito sobre a terra. Ele deve ser ensinado a ser generoso. E tudo que chegar em suas mãos, ele deve tirar um pouco para abençoar alguém. Assim Deus acrescentará mais para ele. Amém? Glória a Deus. Concluindo, né? Eu digo que é muito importante para você, mãe, que tem filhos e filhas, ainda jovens e adolescentes, né? Que você os oriente, né? Para que eles tenham muito critério no relacionamento pessoal, na escolha de uma pessoa para fazer a sua família.
não é mesmo? Que eles não entrem em relacionamento só por brincadeira. Isso pode machucar e trazer grandes consequências, né? Mas que eles sejam responsáveis com quem eles cativam, tudo bem? Que eles também devam ser orientados para não se unir com jugo desigual e ter um projeto de família planejado. Não atropelar as fases, porque será muito difícil fazer acertos. Os jovens muito liberados hoje em dia, né, na sexualidade, na vida, têm se envolvido em situações e tão jovens já se envolvem em situações de tantas responsabilidades que não vão poder arcar, mas vão ter que responder. Então, que eles sejam sensatos, prudentes nos seus relacionamentos pessoais e também nos seus relacionamentos sociais. Sejam seletivos. Ser seletivo não é pecado, né? Podemos cumprimentar, querer bem a todos, mas nem todos, às vezes, pode estar no nosso ciclo de relacionamento porque não tem os mesmos valores. E isso nós precisamos ensinar aos nossos jovens, tudo bem? Então, veja, irmãos, aleluias, glória a Deus. Nós vemos que o melhor é temer a Deus, né? E por isso, mãe, ore pela futura família de seus filhos, né? Para amanhã não ter que amargar com relacionamentos tão difíceis, com noras, com genros, né? Com netos, né? Espalhados. É muito importante orar pelo futuro da sua família e do seu filho. Vamos orar? Então, amados irmãos, vamos orar nesta hora pedindo, né, que Deus, né, possa nos fazer descobrir qual é os dons que Ele nos deu e que possamos aperfeiçoá-los, que tenhamos um caráter estruturado e também zelo pelo nosso nome, pois o nosso nome é uma invocação sobre nós. Aleluias! Que nós possamos ser humildes e sensíveis, né? E que nós possamos ter ouvidos para os bons conselhos. Sermos generosos tanto para com as pessoas como para a obra de Deus, né? E que possamos dar, não é? Uma verdadeira testemunho de ser um cristão fiel, né? Com as nossas atitudes e com os nossos posicionamentos na vida. Amém? Amados irmãos, eu despeço de todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que as mães possam anotar esses princípios e aplicar na sua vida e também nos seus filhos. Amém? Vamos receber a bênção. Estenda a mão para aquele que pode dar, que é o nosso Senhor Jesus. A bênção está em Números, capítulo 6, versículo de 24 a 26, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o povo de Deus diz: Amém. Glória a Deus, que Deus os abençoe.